todos temos um modo muito interessante de nos formar enquanto pessoas. E como nós nos formamos enquanto pessoas? Sobretudo quando somos pequenos, ouvindo histórias. Por isso que para as crianças, desenho animado, Disney, essas coisas que contam pequenas histórias, ajuda na formação pessoal, na formação do imaginário. À medida que nós crescemos, vamos ter contato com a literatura. E a boa literatura também ajuda a formar o nosso imaginário e também ajuda no nosso modo de agir com os demais. Dentre todas as... Eu acho que esse microfone está muito alto. Dentre todas as... está bem alto mesmo. Dentre todas as possibilidades de literatura que nós temos, existe uma que é muito recorrente, que é a fábula. Fábula. E a fábula das mais famosas que temos tem um francês, La Fontaine, que nos conta diversas fábulas, é muito legal, vale a pena ler, um livrinho, tem por assim dizer, uma antologia das fábulas dele, que é muito interessante, vale muito a pena ler. E a fábula, em geral, é sempre uma história moral. Ela nos mostra um personagem do bem, um personagem do mal, mostra como o mal tenta enganar o bem e como o bem, de alguma forma, ele tenta sobressair-se ao mal. Tem esta, por assim dizer, conexão. E, hoje em dia, nós estamos percebendo dentro da nossa cultura uma mudança, inclusive dentro dos aspectos literários. E por literatura temos que entender muitas coisas. Aquela escrita, o livro, mas a literatura, por exemplo, cinematográfica, a música e tudo aquilo que está ligado à arte. De tal modo que aquilo que que é mal, ultimamente se está sendo apresentado como algo positivo. E um cristão tem que estar muito atento para não entrar dentro deste turbilhão que a cultura atual está tentando impor a cada um de nós, mostrando as coisas que são moralmente más, inclusive coisas bem más, como coisas positivas, e mostrando coisas positivas, muitas vezes, como coisas negativas. Vou dar um exemplo muito bobo, que é o exemplo, por exemplo, não dá, né? É que o exemplo da questão da família. Então, por exemplo, hoje a literatura, a música, não sei o que e tal, mostra qualquer família é boa. Não. A única família boa é o pai, a mãe e os filhos. O resto é outra coisa. Tipo, tem arranjos familiares. São outras conversas, mas a nossa consciência ela é muito clara naquilo que é certo e naquilo que é errado. Então, hoje em dia, eu vi um pouquinho as questões da Disney, esse pessoal que o povo fala, o pessoal da lacração, né? Essa turma aí, eles estão tentando, de alguma forma, moldar o nosso imaginário para que o nosso imaginário ele caia dentro da armadilha de pensar que o errado é correto. Tá? Então, o cristão ele tem que estar muito aberto a isso. O que é que impede uma fábula mal feita de cair por terra? Ou seja, ou melhor, o que faz com que uma fábula mal construída caia por terra? Uma coisa chamada consciência. Nós sabemos dentro de nós o que é certo e o que é errado. E qual que é a segunda coisa que ajuda uma fábula falsa a cair por terra? A falta de realidade. Se a fábula não está de acordo com o que é real, então esta fábula imediatamente cai por terra. E é por isso que a cultura de hoje ela tenta usar a fantasia para, de alguma forma, persuadir a nossa consciência, a nossa percepção. Então, um cristão tem que dar um pulo fora disso, tem que confiar plenamente na realidade e abraçar esta realidade e ir até o fim. Aí a pergunta que nós temos que fazer é, Padre, mas por que você está falando tudo isso na festa da transfiguração? Exatamente porque um cristão, ou os cristãos, ou os que têm religião, cristãos sobretudo, nós não vivemos segundo uma fábula. Aquilo que nós acreditamos é tão real que determina o nosso modo de ser. Um cristão, quando assume Cristo na própria vida, ele não quer viver
de outra maneira, que não o modo como Cristo propõe. Portanto, nosso modo de ser também, ao encontrar Cristo, vem transfigurado, porque nós passamos a viver segundo uma realidade cruceiforme, ou seja, ou cristoforme, ou seja, segundo aquilo que Cristo nos propõe e que nos transfigura a partir de dentro. É só quando caímos na ilusão do mundo é que deixamos de ter a aparência de Cristo. E por isso, cada vez mais, se deixamos o mundo de lado e passamos a afirmar a realidade do cristianismo, da proposta de Jesus para a nossa vida, e não viver como uma fábula ou como um estilo de vida, é que nós vamos passar a viver uma vida verdadeira e uma vida profunda. Aqui faço um pequeno exemplo sobre este episódio da transfiguração. Das diversas vezes que estive em Israel, tive uma graça muito especial, que foi aquela de ir até o Monte Tabor. E lá no Monte Tabor, exatamente neste lugar onde acontece a transfiguração, tem um centro de recuperação de drogados. É muito legal. E um dia eu fui jantar lá, porque lá eles têm uma escola de gastronomia, para esses rapazes conseguirem uma profissão e depois irem trabalhar aí e enfrentar a vida. E no jantar, foi muito bonito assim, eles trazem um quadro com uma foto deles de quando eles chegaram naquele lugar. E ao mesmo tempo você vê a pessoa ali recuperada, você vê a transformação da pessoa. Ou seja, que é exatamente aquilo que a proposta cristã faz com cada um de nós. Nos deixa transformados, metamorfose. Acontece dentro de nós algo misterioso, porque a graça nos assume e também nos transfigura. Ou seja, um cristão é aquele ser iluminado. E aqui está o porquê eu falei da fábula. Porque São Pedro, na segunda leitura, vai dizer exatamente isso. Aquilo que vos apresentamos não são fábulas habilmente inventadas. Nós tivemos uma experiência de Cristo. Nós ouvimos a voz que veio do céu e disse: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Me pergunto se nós cristãos assumimos para a nossa vida esta palavra de Deus que diz sobre Cristo, que também é Deus, é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Ou se nós estamos vivendo o cristianismo como se fosse uma fábula, ou um estilo de vida, pegando somente aquilo que nos interessa e descartando as outras coisas do cristianismo. A vida cristã, ela nos permite viver a realidade na sua totalidade e na sua profundidade. E mesmo quando esta realidade possa parecer onírica, onírica quer dizer sonho, possa parecer sonhadora, ela é real, ela não parece sonho, ela é real. Daniel teve, primeira leitura de hoje, este sonho do Filho do Homem. E aqui vai nos dizer na leitura que ele insistia no sonho, porque ele percebia dentro daquele sonho uma realidade. E o que nós vivemos enquanto cristãos é uma realidade profunda. E um cristão não pode eximir-se desta presença de Cristo no meio de nós, da proposta do Evangelho que nos insere a pleno, que nos insere de maneira total dentro da realidade e que, por assim dizer, faz cair as escamas dos nossos olhos para ver aquilo que realmente existe. As pessoas que são verdadeiramente cristãs, elas sabem o quanto a realidade fala de Cristo e o quanto, quando encontramos Cristo, podemos, por assim dizer, encontrá-lo nas diversas realidades que elas existem. E São Pedro vai nos dizer aqui, trazer a luz, ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro. Ou seja, o cristianismo, ele entende que tem um brilho profundo, ainda que estejamos num mundo envolvido de trevas. O nosso modo de ser é sempre iluminado. E uma vez que temos a experiência profunda com o sagrado, a nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida muda. Hoje vejo no Brasil, de modo positivo, um grande fluxo de pessoas que estão se convertendo. E eu fico muito feliz por isso. No passado, lá para os anos 90, eu também vi muito isto, sobretudo com o pessoal da renovação carismática e tal, foi muito legal. Agora nós estamos vendo uma linha um pouco mais na moral, que também é muito legal. Só que a pergunta que eu me coloco é: tem uma experiência profunda com Jesus Cristo?
Porque é essa experiência profunda com Jesus Cristo que não nos deixa deixar Cristo. E quantas pessoas nós conhecemos que viviam na igreja, que faziam, que aconteciam, que rezavam em língua, que pulavam e não sei o quê, e deixaram Cristo. E por que deixaram Cristo? Aí eu me pergunto sobre a experiência cristã. Me pergunto se tiveram a graça de ter visto o Cristo transfigurado diante dos olhos. E atenção, aqui não é questão de mágica, é uma questão real. É o Cristo transfigurado na Eucaristia, que se apresenta a nós na espécie do pão e do vinho, que se transforma no seu corpo e no seu sangue. É o Cristo transfigurado na nossa comunidade, em que nós nos preocupamos um com os outros, sabemos quem está diante de nós, acolhemos os nossos irmãos. É o Cristo transfigurado na nossa carne, que lutamos contra o pecado para que a nossa carne seja cada vez mais luminosa, segundo aquilo que Cristo nos propõe. É a nossa capacidade de ter ouvidos para ouvir o Filho amado, e que muitas vezes nós não ouvimos. Queremos ser como Pedro, que está ali falando, Senhor, não sei o quê, e de repente vem uma voz e diz, esse é meu filho. Pedro, escuta o meu filho. Você está falando demais. Se você lê o Evangelho, mais ou menos dá para chegar nessa conclusão aqui. Ou ser acomodados com, está tudo bem aqui, ó, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui tranquilinho. Enquanto cristãos nós somos chamados a enfrentar o mundo, mas enfrentamos o mundo com a cruz de Cristo, e essa cruz é real, e a ressurreição é real, e aquilo que acontece na vida espiritual não é dissociado da realidade, ao contrário, está dentro da realidade, e tem tudo a ver com a nossa realidade. Nós pensamos que a espiritualidade é longe da nossa carne. Não existe isto. Ou seja, a nossa carne se confunde com a espiritualidade, o material se confunde com o espiritual. Não tem diferença. Se nós começamos a pensar a vida espiritual, da vida, a gente vai cair em gnosticismo, vai cair em heresia, e a nossa vida vai ficar muito chata. Agora, se nós começamos a ver a totalidade daquilo que nos é proposto, e ingressamos nessa totalidade, a partir da contemplação que temos da figura do nosso Senhor Jesus Cristo, agora a nossa vida, ela ganha em realidade, em expectativa, e ela passa a ser uma vida iluminada. E ela passa a ser não só iluminada, como iluminante. Ou seja, sabemos que somos portadores de uma luz que não provém de nós, mas uma luz ao qual nós fomos inseridos e ao qual nós somos chamados a participar. E à medida que nós deixamos na nossa vida esta luz tomar corpo, essa luz aparecer, nós iluminamos a realidade que está ao nosso redor. Estou quase indo para o final da homilia, que me está correndo algumas coisas, e eu penso que seja importante falar. Que esse também é um outro caso, né? Muita gente falando, mas a igreja está perdida, mas a igreja não sei o quê, mas esse mundo, onde vai parar? Que não sei o quê. Para de lamentar, é hora de dar testemunho, é hora de mostrar a luz, é hora de mostrar o quanto é bonito ser cristão. Padre, mas vão me perseguir lá no meu trabalho, se eu falar que eu sou cristão, vão tirar sarro da minha cara. Que legal, seja bem-vindo ao mundo cristão, né? Ou seja, se não tem isso, não está bem. Ou seja, nós somos incompreendidos, mas pode ter certeza que quando você apresenta a luz de Cristo, quando nós temos experiência com o sagrado, a nossa vida muda completamente. Se vocês tiveram essa graça de ter experiência com o sagrado, saiba que agradeça muito a Deus por isso. Se você não teve esta graça ainda, é hora de pedir para Deus. É hora de olhar a cruz até Jesus falar com você. É hora de olhar a Eucaristia até você ver a Eucaristia falar com você. É hora de ler a Sagrada Escritura e deixar a Sagrada Escritura entrar na sua vida, entrar nas suas entranhas, nas suas fibras e começar a tomar parte na sua vida. É essa experiência com o sagrado que nos sustenta. Hoje em dia, não precisamos de youtubers, não precisamos de... A gente precisa de cristão sério, que tenha tido uma experiência real com Cristo e que não tenha medo, como está no Evangelho. Ou seja, que escutando a voz de Deus que diz, escutai-o, esse é o meu filho, escutai-o. E escutando Jesus, começamos a descer a montanha do nosso orgulho, a montanha da nossa... E começamos a enfrentar a realidade que nós temos que enfrentar, nós vamos ter certeza que estamos iluminando este mundo que tanto precisa do testemunho cristão. E não precisa ser um testemunho super... Não.
A minha experiência de pároco mostra isso muito claramente. Aqui na nossa igreja, eu abro a igreja sempre, estou sempre aqui, e eu vejo sempre, quase sempre, as mesmas pessoas que vêm no silêncio aqui, rezar com o seu tercinho, fica ali no cantinho, no outro cantinho ali, e rezam. E não estão fazendo nenhum barulho, mas estão mudando a vida da humanidade. Estão sendo luz no mundo. E é isso que se espera de cada cristão. É essa capacidade de ter um contato profundo com Cristo e não ter medo do epifânico, não ter medo da transfiguração, não ter medo de abraçar aquilo que Jesus propõe para cada um de nós. Termino a homilia com isto e já vou para o inserimento cultural. Esses mesmos 3 que viram Jesus Cristo transfigurado foram os mesmos 3 que estavam com Cristo no Horto das Oliveiras. Lá eles, não sei porquê, não tiveram coragem de rezar com Cristo. Eles não tiveram, naquele momento, coragem de enfrentar a cruz. Sabemos depois que Pedro se converte, apesar da sua traição, e que é aquele que diz, prega o evangelho segundo aquilo que me foi dito. Nós temos Tiago, que foi o primeiro que deu a vida por Cristo. Nós temos João, que escreveu o evangelho místico e mais profundo. E a nossa vida é assim. Às vezes nós estamos bem, às vezes nós estamos mal, mas nunca vamos esquecer o dia que podemos ter visto Cristo diante de nós. E isto não é uma fábula, isto determina a nossa vida, isto é real. Nosso inserimento cultural de hoje, nós vamos à cidade de Ravenna, na Itália, onde é muito famosa pelas igrejas que contêm as ábsides, que é a parte de trás da igreja redonda. E em uma dessas ábsides, que está na igreja de Santo Apolinário in Classe, uma igreja estupenda, linda, nós temos uma manifestação da transfiguração que é muito interessante. Nós temos a cruz e no meio da cruz o rosto de Cristo. A cruz, ela não é apresentada como madeira, é apresentada como iluminada, ornamentada, bonita. Nós temos no alto da cruz como que a mão de Deus, que para os medievais significava a voz de Deus, que indica o seu Filho amado, e nós temos ao lado a nuvem e a presença de Moisés e de Elias. O que está dizendo não é afresco, é um mosaico, este mosaico da igreja de Santo Apolinário em Classe, em Ravenna. Ele está dizendo que a vida cristã, ela tem sentido quando ela é cruciforme. Ela é transfigurada quando ela passa pela cruz. Quando ela tem coragem de enfrentar a cruz. Quando ela tem coragem de entrar profundamente neste grande mistério, como dirá São Paulo, quanto a nós devemos gloriar-nos da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança de ressurreição. É a partir do momento que nós pegamos os nossos pecados, e aqui São Paulo novamente, e colocamos na cruz de Cristo, esse pecado se transforma em graça. E essa graça é a nossa redenção, é a nossa vida nova. Por assim dizer, é também a nossa transfiguração. Não segundo o que queremos, mas segundo aquilo que Cristo nos propõe. Espero que tenhamos a coragem hoje de deixar-nos ser transfigurados por Cristo e assumir a vida nova que Ele nos deu. E essa vida nova seja comunicada também a todos que nós encontraremos. Que assim seja. Amém.